Meus queridos paroquianos, caríssimos irmãos, de facto é sempre estranho que em domingo de Ramos, ao celebrarmos a entrada de Jesus em Jerusalém, imediatamente a liturgia nos apresente o que celebramos em Sexta-feira Santa, a sua morte, a sua paixão. Mas a razão é simples. A mesma multidão que aclamava Jesus às portas da Cidade Santa era a mesma que na sexta-feira pedia a Pilatos a sua morte. Porque aquela multidão queria um Jesus ao seu jeito. Queria que Jesus correspondesse aos seus critérios. E por isso vem às portas da Cidade Santa, aclamando-o como o descendente do grande rei David. Hosana, Hosana ao filho de David. O que está por detrás é a esperança de que Jesus finalmente reúna todos aqueles descontentes com o domínio do Império Romano e consiga estabelecer um exército que expulse os romanos daquela terra sagrada. E por isso vai acolher Jesus, para que Jesus corresponda àquilo que pretendem. Quando escutam na cidade, nos dias antes da Páscoa, que Jesus não convoca para a guerra, mas pede que amemos mesmo aqueles que nos prejudicam, quando escuta que Jesus não incentiva ao ódio nem ao ressentimento, mas pede-nos a capacidade misericordiosa de Deus de perdoar mesmo os que nos ofendem, este Jesus era preciso silenciá-lo, porque não só não correspondia àquilo que queriam, como inclusivamente podia arrefecer os ânimos. E por isso, as mesmas pessoas que com aquele júbilo em domingo de Ramos o aclamavam, pedem em Sexta-feira Santa a Pilatos a sua morte. Caríssimos irmãos e amigos, ao entrarmos nesta que é a Semana Maior, o Senhor convida-nos a purificar aquilo que no nosso coração temos, na nossa relação com Ele, nas imagens que às vezes criamos de Jesus e naquela tentação sempre tão presente de fazermos um Jesus ao nosso jeito. Eu cá tenho a minha fé. Ao fim e ao cabo, isso outra coisa não é, senão a mesma tentação desta gente que queria moldar Jesus de acordo aos seus critérios. Em domingo da paixão, o Senhor coloca de nós aquele que é o seu critério, que outro não é senão o do amor. Na cruz redentora do seu Filho, Jesus apresenta-nos, ó Deus apresenta-nos, aquele grande mistério da sua misericórdia que chega ao ponto de se entregar e derramar completamente, sem reservar nada para si, por amor e para desafiar o nosso. Contemplando a cruz de Jesus, somos convidados a pedir perdão pelas nossas incapacidades de perdoar, pelas nossas incapacidades de o acolher na totalidade do seu mistério e por essa tentação sempre tão presente cá dentro de moldarmos a fé de acordo com aquilo que a gente pensa que ela deve ser. Acolhamos Jesus, mas acolhamo-lo na totalidade do seu ser. Acolhamo-lo com a sua palavra. Levantemos as portas da nossa vida. Alteemos os pórticos da nossa casa e deixemos que entre aquele que é o Rei da Glória, aquele que quer trazer-nos a sua paz, aquele que quer estabelecer em nós, na nossa família e na nossa casa, essa presença da misericórdia de Deus, que tudo transforma, que tudo muda e que nos dá constantemente um horizonte de esperança. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, alteai-vos pórticos antigos, renovai tudo aquilo que sois e entrará o Rei da Glória. Acolhamos o amor de Deus que se derrama na cruz redentora. Acolhamos Jesus que nos traz a compaixão e o carinho que Deus nos tem. E peçamos-lhe a graça de podermos ser sempre dignos de um amor tão grande que se entrega sem reservas e até ao extremo, até ao fim. Neste domingo de Ramos, peçamos ao Senhor que não sejam os nossos ramos a levantar-se, os nossos ramos a agitar-se e a alegrar-se,
mas que seja a nossa vida toda que acolhe o Senhor Jesus que vem para fazer Páscoa conosco. E se Páscoa significa passagem, passagem de Deus que liberta, passagem de Deus que salva, passagem de Deus que transforma, queridos irmãos e amigos, este é o maior voto de Páscoa que vos posso deixar, que abrais os vossos corações a Cristo, para que esta Páscoa seja a Páscoa de Jesus, que transforma as vossas tristezas, que transforma os vossos desânimos, que transforma a vossa falta de paz, porque é a presença amorosa do Pai que a todos quer visitar e, como outrora naquela noite no Egito, quer passar e transformar tudo aquilo que somos. Levantemos as portas do coração, levantemos as portas da vida e entrará o Rei da Glória, aquele que não disse, mas que nos mostrou o quanto nos ama, o quanto nos quer. A Ele, nosso Senhor, nossa Páscoa, nossa alegria e nossa esperança, a Ele, nosso único Mestre, o nosso Redentor, a Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.